Num outro vídeo que eu fiz, eu falava sobre como o nosso ego se defende de alguns conteúdos incômodos, nos fazendo às vezes recorrermos para compensações como pornografia, como doces, videogames, séries de TV, álcool, bebidas e outras coisas que podem, de alguma maneira, nos desviar do foco daquele sentimento, pensamento ruim, aquela memória, aquele trauma e nos fazer ir por outro caminho. Se você não assistiu esse vídeo, eu te aconselho a ir aqui ao canal e assistir. E eu já quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para que eu continue fazendo esses conteúdos e que ele também chegue a outras pessoas. Bom, para nós entendermos um pouco mais disso aqui que eu tenho falado. Pense que a nossa mente, nossa psique, ela tem uma espécie de guarda-costas. E aí, toda vez que algum sentimento ruim, pensamento, algum trauma, alguma memória, algum sentimento, algo que nos afeta, algum afeto, que vai nos trazer desconforto, que vai nos trazer algum tipo de ansiedade ou angústia, quando uma dessas coisas querem vir à tona, esse guarda-costas, ele pega este sentimento e reprime, e às vezes até mesmo recalca, colocando numa espécie de porão da nossa psique, para que ele não dê mais trabalho, para que ele não nos perturbe mais. E assim lá ele fica. Só que ele não fica calado lá, ele fica gritando, ele fica atormentando. E ele tenta vir de diversas formas diferentes, porém esse guarda-costas, na maioria das vezes, ele tenta reprimir e recalcar este conteúdo. Agora, quando ele faz isso, é como se ele reprimisse o sintoma de uma doença de aparecer. Veja só, imagine que você tem algum mecanismo em você que impeça que a febre aconteça. E aí a febre não vem. Porém, a febre normalmente ela não vem por conta própria. Ela é o resultado de uma doença, uma infecção, uma bactéria, alguma coisa que está acontecendo ali. E o seu organismo tentando combater aquilo ali manda, né, o aviso de que é necessário aumentar a temperatura do seu corpo e entre outras coisas. Então veja só, você reprimir a febre não é o mesmo que você resolver o problema da doença. Da mesma maneira, quando o conteúdo que traz ansiedade, angústia, que traz sofrimento, uma memória ruim, sentimento ruim, quando ele tenta aparecer e você reprime ou recalca, você não resolve aquela questão. Como eu falei, é como se você pegasse e colocasse num porão ali do seu psique e tentasse resolver o problema com isso. Mas não resolve, ele permanece lá tentando sair de alguma maneira e traz muitas vezes sofrimento. Agora, esse guarda-costas, ele além de não permitir com que esse conteúdo venha, ele também tenta mudar o seu foco, mudar a sua maneira de agir naquele momento, impedindo com que o conteúdo saia. Vamos pensar assim, ele pegou aquele conteúdo, colocou no porão, fechou a porta, e aí você está ouvindo alguma coisa ali no fundo ainda, como se você estivesse ouvindo alguém bater na porta, alguém gritar. E ele te diz assim, não pensa nisso agora não, vem jogar um videogame aqui. Não tem nada acontecendo, vem aqui, come esse docinho, come esta guloseima, ou assiste essa pornografia, ou bebe um pouquinho para você esquecer. Não tem ninguém batendo, não tem nada acontecendo. Na verdade, isso só faz aumentar o sofrimento, a angústia, a ansiedade e não resolve o problema. Como eu falei, é como se você fizesse com que aquela febre amenizasse, mas não resolvesse o problema de fato. A grande verdade é que nós vivemos numa época onde as pessoas não querem sentir o que traz desconforto. E aí ela busca mecanismos. E nós vivemos num período em que se oferece muitos mecanismos que nós podemos, de alguma maneira, utilizar para apaziguar esse afeto, esse sentimento. Por exemplo, a pessoa vai deitar na cama e talvez ela ainda não esteja com sono. E o que ela faz para não sentir o tédio de esperar o sono chegar? Ela vai mexer no celular. Nós temos disponível este mecanismo, vamos dizer assim, que manda dopamina para o nosso cérebro e que nos faz sentir prazer. Aí, um outro momento a gente fala sobre isso. Mas ali, para eu não sentir o tédio da noite de esperar o sono aparecer e dormir, que deveria ser o correto, eu começo a mexer em tela de celular. Consequentemente, eu perco o sono. Por causa da luz azul e entre outras coisas, e o estímulo que meu cérebro está recebendo naquele horário. Mas eu não quero sentir o sono, eu preciso dormir, eu vou lá e tomo um remédio, eu me medico. Da mesma maneira, nós sentimos tristezas por N coisas que acontecem, angústias, sofrimentos, e aí eu não quero sentir isso e tomo um remédio. Eu tenho medicamentos que me fazem mudar o humor.
né? Não é que isso seja correto, pode ser que em algum momento seja necessário, porém eu não quero sentir algum tipo de tristeza, angústia, algum sentimento ruim. Em alguns momentos, aquele sentimento é até mesmo bom e necessário. Quando você perde alguém, por exemplo, que você ama, algum tipo de luto, é comum sentir a tristeza por um período de tempo, mas não querer sentir esse sentimento, sentir isto, né, essa tristeza, recorre-se a medicamentos. Ah, eu estou muito para baixo também, não estou bem, eu quero sentir mais alegre. Medicamento. Ou eu estou muito eufórico, eu preciso, porque eu estou ansioso por algumas coisas, medicamento para que essa euforia ela diminua. Temos N coisas ao nosso redor que nos tiram o foco. Abrimos o computador com várias abas abertas, celular com muitas coisas acontecendo, notificações, mas eu preciso manter o foco. Eu vou lá então e tomo um medicamento que me faça permanecer focado. Então nós temos muitos recursos que nos impedem de sentir algumas coisas, reprimindo na verdade algum conteúdo sério que precisaria ser ouvido e tratado. Mas como eu não quero ouvir e tratar, porque vai me trazer possivelmente algum tipo de angústia, de sofrimento, algum tipo de ansiedade, eu trato com medicamentos, eu desvio para algumas outras coisas que me fazem sentir melhor naquele momento, como, repito, álcool, drogas em geral, comidas, açúcares, pornografia e outras coisas. Agora, veja só, como eu começo a mudar essa situação? Ouvindo, primeiramente, isto que me afeta. Por exemplo, se você está cansado de ter febres, você precisa ir até um médico e procurar saber o que está te causando febre. Só então você vai conseguir tratar a causa daquele problema. Da mesma maneira, na nossa psique, é importante nós reconhecermos o que nos afeta de fato. Quais são esses sentimentos, essas emoções, esses traumas, essas memórias, essas lembranças? O que faz com que eu me sinta assim? Eu sempre indico que a melhor maneira de fazer isso é fazer com uma boa análise, um bom psicanalista que você conheça, confie, um terapeuta também. Eu sempre recomendo de orientação psicanalítica. E se você não tem algum, que você ainda goste, confie, eu no momento faço atendimentos online também como psicanalista. Meu e-mail fica aqui na descrição do vídeo. Mas, voltando, então veja só, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Lembra aquele oráculo em Delfos, lá, centenas de anos antes de Cristo ainda, que dizia, conheça-te a ti mesmo? Então veja só, nós nos conhecermos, sabemos o que nos afeta, quais sentimentos, emoções, lembranças são essas, e trazê-las para serem de alguma maneira tratadas, é o primeiro passo de resolvermos isto que nos afeta, que nos faz recorrermos a medicamentos muitas vezes e a outros subterfúgios. Agora, se você quer dicas práticas que podem começar a te ajudar, eu vou te dar algumas para que você comece a lidar com você mesmo. Então, são algumas dicas, fica aí até o final. Uma delas, não fuja dos seus sentimentos. Permita-se sentir o que de fato está vindo até você. Não tente correr todas as vezes, correr para esses subterfúgios, drogas e outras coisas. Permita-se sentir, sabe? Não corra logo de cara quando um sentimento ruim vier, uma emoção ruim vier, um pensamento, uma angústia. Permita-se sentir um pouco. E depois que você fizer isso, uma outra coisa interessante é você descrever o que você sente. Há quem use um recurso que hoje está muito disponível para nós, através de um vídeo. Pegue o seu celular, coloque ali de frente para você e comece a falar com você e descrever o que você sente. Sem nenhum tipo de limitação de fala, de juízo de valor ou qualquer coisa do tipo. Este é, inclusive, o método de tratamento psicanalítico, que nós chamamos de associação livre, falar livremente tudo que te vem à mente. Faça isso, de repente, num celular, gravando você para depois você se ouvir, ou escreva num papel tudo o que você está sentindo, tudo que está vindo à sua mente. Descreva. Então, primeiro, permita-se sentir. Não saia correndo do seu sentimento. Segundo, faça uma espécie de descrição daquilo que você sente, seja por vídeo, por áudio, seja anotando aquilo. Depois que você fez isso, o que você está sentindo, você descreveu isso, agora tente interpretar o que você está sentindo. Como que você faz isso? Quando eu me sinto assim? Em que momentos eu me sinto assim? O que talvez esteja despertando esse sentimento em mim? Quais são os gatilhos? A quinta coisa é por que eu me sinto assim? Primeiro é quando, agora por que será que eu me sinto assim?
Quando isto aqui acontece, quando este momento está se aproximando, quando está acontecendo X coisa, final do mês, começo do mês, data do aniversário ou alguma coisa assim que está acontecendo, por que eu me sinto assim? E tente você desvendar de alguma maneira o porquê você se sente dessa maneira. O que te leva a sentir isso? Veja só, pode não ser um problema em você, ou pode não ser um problema no mundo à sua volta. Pode ser um descompasso entre as coisas. Eu te falei sobre um sentimento ruim. Agora pense em padrões repetitivos que você também não gosta. Por que eu sempre escolho esse tipo de trabalho? Por que eu nunca digo não para alguém? Por que eu sempre digo sim? Por que eu sempre escolho esse tipo de pessoa para me relacionar? Por que meus relacionamentos não dão certo? Padrões repetitivos. Permita-se sentir, descreva o que sente, busque interpretar o que sente, perguntando quando você se sente assim e por que você se sente assim. Respondendo essas perguntas com o máximo de sinceridade e honestidade possível, pode ser que você comece a dar uma virada nessas situações da sua vida. E se você precisa de ajuda, eu estou aqui, meu e-mail está aí, para atendimentos online. Também pretendo em breve lançar um mini curso de Entenda-se a Si Mesmo, como você pode se conhecer melhor. Se esse conteúdo te ajudou, eu te peço compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça os comentários. Um abraço, até a próxima.